Olá, está no ar a TV Beltrão, o programa Dentro do Fato, que conta com a participação do comunicador Adir Celeste, que temos como nosso convidado o médico Dr. Dalberto Dal Soler. Juntos, nós iremos discutir sobre a cirurgia bariátrica, para que os nossos espectadores entendam, conhecida popularmente como a cirurgia de redução de estômago. Vivemos num país onde mais de 4 milhões de pessoas são obesos, ela atinge as classes de A a E, então, portanto, ela não tem discriminação social, e também ela é considerada pela Organização Mundial de Saúde a segunda causa que mais mata no país. Sinta-se à vontade, doutor, no nosso programa, e eu começo a perguntar para o senhor, após esses dados catastróficos que nós passamos no país, isso mostra que a obesidade falta uma política pública no governo? Boa noite, então, espectadores, né? TV Beltrão, é um prazer que a gente pode estar aqui para conversar com vocês e com os ouvintes da TV Beltrão e falar desse tema que realmente é um tema de saúde pública, né? Que os países ricos, então como os Estados Unidos, onde começou a cirurgia, observou-se que a maioria das morbidades advindas da obesidade causam morte e causam outras doenças que também levam à perda de qualidade de vida. Então, o país, hoje no Brasil, assim, começou por São Paulo, o Dr. Garrido, onde a gente teve vários momentos que a gente teve com eles lá, até o ano passado a gente ficou 15 dias lá junto, vendo as cirurgias e tal. Há 25 anos atrás, quando ele trouxe a cirurgia para o Brasil, ele foi muito criticado, houve problemas, não queriam que ele operasse, mas a cirurgia bariátrica hoje no Brasil, a gente deve muito ao Dr. Garrido. Praticamente todos os cirurgiões brasileiros, eles aprenderam com o Dr. Garrido. Então, assim, a obesidade é um problema a nível mundial e a gente sabe hoje em dia que tem em torno de 150 milhões de obesos. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ela fala que se todos os cirurgiões do aparelho digestivo fossem operar a obesidade, nós teríamos serviço por no mínimo 20 anos, para ser a proporção. Agora, doutor Dalberto, a gente vê acompanhando na imprensa todos os dias, a questão da obesidade hoje ela é mais grave do que a desnutrição. É uma das maiores causas de mortes. E a gente vê hoje, quando se fala em política pública, programas para alimentar as pessoas. O que leva alguém a ter obesidade? É problema alimentar? Nós comemos mal, comemos errado? Ou nós temos um problema genético? Isso. Então, a obesidade é uma coisa que existiu desde os primórdios, na verdade. Existe a parte genética, mas no mundo moderno, o grande problema realmente é o sedentarismo e o erro alimentar. As pessoas acabam não tendo tempo para se alimentar, não tem tempo para fazer atividade física, e isso é o que mais influencia. Por isso que é claro que antes de você falando sobre cirurgia, né, a gente sempre existe um protocolo para se seguir, né? Você não vai sair operando qualquer tipo de obeso. Então a obesidade, se você for ver, em torno de 70%, 77% dos casos você consegue resolver com tratamento clínico. Tratamento clínico a gente fala o quê? Não é tomar medicamentos, sair tomando esses remédios, faixa preta, remédios com efeitos colaterais aos montes. Sim, é procurando um nutricionista, um psicólogo, mudança de hábitos de vida. Realmente isso aí resolve muitos casos. Agora, doutor Dalberto, a pessoa normalmente quando ela está num estado, e muitos que estão nos assistindo nesse momento, com certeza chama atenção esse tema, porque a pessoa começa crescendo aquela barriguinha e vai indo, e vai indo, e vai indo, e chega num determinado ponto que a pessoa começa a ter alguns problemas psicológicos. Ela não tem mais uma roupa que serve, ela não começa mais a frequentar clubes, não começa mais a frequentar, às vezes, até ambiente de trabalho, se isola exatamente pela questão obesidade. O problema psicológico, ele se manifesta muito antes da pessoa, digamos assim, chegar no limite máximo da obesidade, não é? Perdendo até a autoestima, né? Exatamente. Quando você pensa em obesidade, eu acho que você vê que existem as comorbidades da obesidade. Então, claro que existem problemas psicológicos, psiquiátricos que podem levar à obesidade, né? Existem vários tipos de problemas psiquiátricos, por exemplo, da própria depressão, transtorno bipolar do humor, entre outras, que acabam levando o paciente a ficar ansioso e a comer e tal. Mas a obesidade em si, ela sim, como o senhor falou, a parte de autoestima, o paciente acaba comendo demais, mesmo o obeso, ele não tem vontade de fazer atividade física, ele vai numa academia, ele fica com vergonha. Então, quer dizer, a obesidade leva com que o paciente acaba ficando mais obeso ainda, a chegar ao ponto de ser obeso mórbido. Ele se realimenta, né? Se realimenta. Então, isso é muito comum. Após que a gente começou realmente a fazer as cirurgias,
A gente tem visto que os pacientes, eles voltam com 60 dias após cirurgia, já perdeu 40 quilos às vezes, ele volta diferente, a mulher volta com o lábio pintado, com um sorriso no rosto, volta feliz. Então, assim, eu acho que a autoestima é um dos pontos que falam muito alto, porque eles falam, não, a cirurgia não serve para a autoestima, é para os problemas orgânicos, físicos, mas a autoestima é um dos pontos altos, eu acho, sabe? Onde você vê o paciente voltar feliz com a família. Às vezes o paciente fala, doutor, eu nunca tive uma namorada. Ele opera, depois de 4 meses, se encontra na rua com a namorada, saindo para almoçar, coisa que com certeza antes ele não fazia, porque ele tinha vergonha. Começa aquela inserção social que ele não tinha. Social. Doutor, o senhor tem nos colocado que a cirurgia, a questão da obesidade, combater a questão alimentar, o exercício, chegaria ao ponto de a gente dizer que a cirurgia de redução de estômago é uma medida extrema? A cirurgia, ela é um método muito bom e importante para quem precisa, não para quem quer. A gente sempre fala isso para os pacientes. Então, não é aquele paciente que está obeso faz 1 ano ou faz meio ano e ele vai lá, doutor, eu quero operar porque eu estou com 10 quilos a mais. Né? Claro que muitos pacientes vêm consultar dessa maneira. Né? Então, assim, você tem que ter essa avaliação multiprofissional. A gente nunca pensa em fazer uma cirurgia no paciente antes dele passar por um psicólogo, pelo nutricionista, avaliar como um todo, ver a família, ou sempre vem um familiar, ele tem uma história, né? Um histórico. Então, o paciente, claro, que tem a família inteira de obesos, o paciente já faz 5 anos que é obeso, ele tem aquele índice de massa corpórea pelo menos de 35, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Né? Pacientes com índice de massa corpórea acima de 40 é o obeso mórbido. Esse sim tem tratamento cirúrgico definido. Agora, tem casos com 35, com 32, que talvez também sejam cirúrgicos. Porque tem paciente que vem com 32 de índice de massa corpórea, mas ele fala, doutor, faz 5 anos que eu estou tomando medicamento para emagrecer. E esse não é o peso real dele. Então, eu te falo, para de tomar o medicamento, mas vai no nutricionista e tenta ver se você consegue sozinho manter teu peso. Não à base de anfetaminas, que são os medicamentos que têm um monte de efeitos colaterais. Né? Chegamos ao final do nosso primeiro bloco e voltamos logo em seguida.